Olá, eu sou a Maria Paula Daltro Lopes, sou advogada criminalista e sou professora universitária. Sou mestre em Direito e com especialização em Ciências Penais e também docência do ensino superior. A convite da UAB Cultura, venho aqui trazer alguns esclarecimentos, bem como também algumas reflexões em relação à alteração da Lei de Execução Penal pelo pacote anticrimes. Então, é algo extremamente importante que acaba por alterar todo o nosso contexto dentro da execução penal, né? Além, obviamente, de terem sido realizadas, né, alterações também dentro do Código Penal e do processo penal. Mas essa nossa pequena palestra será justamente nesse intuito da Lei de Execução Penal. E nada mais justo do que a gente lembrar que a Lei 7.210/84, ela trouxe para dentro do ordenamento jurídico penal a necessidade da preservação da dignidade da pessoa humana, né, antes mesmo da Constituição de 88. Então, era uma legislação extremamente pautada no seu viés de proteção à dignidade. Consequentemente, a necessidade de fazer com que, além da execução de uma sentença condenatória que acaba por ser trazida, também se tornava necessário obter aí a possibilidade daquele indivíduo encontrar-se novamente com a sociedade, ou seja, ser ressocializado. E a utilização da ressocialização se dá no primeiro momento diante da sua proteção, diante da dignidade da pessoa humana, então no qual deveriam ser executados, né, o amparo perante a família, né, aspectos materiais, a educação, o trabalho dentro do sistema prisional, são todos os elementos que fazem com que nós tenhamos a possibilidade com que esse indivíduo possa ser ressocializado. Entretanto, ao longo dos anos da legislação, ela acaba por sofrer algumas alterações, ela acaba por sofrer alguns impactos, né, que de uma certa forma nos afastam da proteção dos direitos humanos. E como consequência disso, nós também acabamos por ter muitas vezes um sistema prisional nada eficaz, né? Pelo contrário, né? A gente faz com que muitas pessoas que estão dentro do sistema prisional, pela ausência de políticas públicas, retorne para o convívio social, bem como também este retorno para o convívio social faz com que eles novamente retornem para dentro do sistema prisional. Então é uma questão que precisa ser muito bem debatida, muito bem trazida nesse contexto, e o pacote anticrimes ele trouxe algumas explanações que acabam de uma certa forma rompendo esse aspecto de proteção da dignidade da pessoa humana, transformando num sistema extremamente mais punitivo, né? Esquecendo que este indivíduo, o encarcerado, ele vai voltar para a sociedade e nós precisamos ter políticas adequadas para o seu retorno. Entretanto, dentro da lei do pacote anticrimes, nós tivemos aí 4 alterações muito significativas dentro da execução penal, né? Nós tivemos a saída temporária, nós vamos falar em especial dessa saída temporária, as suas alterações. Nós tivemos alterações no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, a questão da identificação genética. Também tivemos alterações com relação à progressão de regimes e, por último, nós tivemos também alterações com relação ao regime disciplinar diferenciado, tá? Que a gente vai debater aí e vai fazer alguns pontos de reflexões dentro deste contexto da execução penal. O primeiro que nós temos que trazer consigo vai ser justamente esta alteração no artigo 9º-A com relação à identificação criminal, né? Lembrando que a existência da identificação criminal ela está lá desde 2012, né? Então, pela Lei 12.654/12, nós já tínhamos um viés da existência de ser recolhido material genético, né? Para que possa ser colocado num banco de dados, né? Um banco de dados genéticos. Mas qual é a grande alteração? Bom, se já existia a lei lá em 2012, qual alteração então sofreu aí com o pacote anticrimes? Bom, uma palavrinha chamada obrigatoriedade, né? A questão da obrigatoriedade na colocação, na recolha deste material genético sendo trazido para o banco de dados, né? Para o banco genético, né? Então, a palavrinha obrigatoriedade, o que lá atrás não trazia esse contexto de obrigatoriedade,
hoje se traz essa obrigatoriedade e ainda pode fazer com que o indivíduo que se recuse a fornecer o material genético, estando dentro de um sistema prisional, ele possa ter aí consequências de faltas graves, ou seja, a consequência de fazer com que esse indivíduo não apresente o seu material genético pode fazer, consequentemente, que ele tenha aí ele acabe por sofrer, né, uma falta disciplinar de natureza grave, acarretando nas consequências das suas perdas, muitas vezes relacionadas às progressões de regimes, bem como também eventuais benefícios que possam estar próximo a ele, então uma questão de remissão de penas e assim por diante. Então vejam que esta palavrinha obrigatoriedade, que lá atrás em 2002 não existia, ele passa a existir dentro desta alteração. E em 2 momentos nós vamos ter aí a possibilidade de fazer com que esse indivíduo ele tenha a coleta do seu material genético. Nós podemos ter tanto na fase de investigação policial, quanto também nós podemos ter aí na fase de condenação, né? Então, nesses 2 momentos, nós temos a possibilidade de serem feitas as coletas deste material genético, para que também possa ser agora encaminhado para um banco de dados e, consequentemente, para a questão da cadeia de custódia, né? Então, ele utiliza este material genético para que possa ser comparado em outras práticas delitivas que possa vir a ser cometida por este indivíduo. Mas em qualquer prática delitiva que nós vamos ter aí a possibilidade de fazer com que este material genético seja colhido? Não. Nós vamos ter aí, né, dentro das práticas de crimes hediondos, bem como também nos crimes em que gera, né, violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, nós vamos ter a possibilidade de ser realizadas essas coletas de exames genéticos para que possam ser feitos exames comparativos, né, em eventuais outros processos que possam surgir, né? Quando eu falo de material genético, lembre-se sempre que eu estou falando de DNA, tá? Então, é a questão do DNA que vai ser feito esta coleta. Mas antes, daqui a pouco a gente entra numa questão extremamente conturbada, aí já que eu falei na questão da obrigatoriedade, né? Então, sendo trazido em qual contexto, né, esta afronta, muitas vezes, aos direitos fundamentais dentro da Constituição Federal. Mas daqui a pouco a gente acaba falando sobre isso. Mas vejam só, né, nesses 2 momentos nós vamos ter a possibilidade de ser realizada, então, esta coleta, seja na investigação, seja ela após a condenação deste DNA que vai para o banco de coleta de materiais genéticos e fica lá guardado. Num primeiro momento, né, quando a lei inicial foi instituída, a 12.654/12, alguns juristas concordaram com a sua menção, até mesmo porque utilizaria-se aí de um material para que se pudesse solucionar crimes de violência, né? Então, crimes de maior gravidade. Lembrando também que a gente tem a possibilidade de fazer com que esta coleta seja utilizado como artifício de defesa. Sim, nós também temos essa possibilidade. Então, por mais que nós tenhamos muitas vezes numa atuação, vamos supor no crime de estupro, por exemplo, né, a coleta do material genético no corpo da vítima, e a gente tem aí um suposto suspeito, né, a defesa ela pode solicitar então que seja feito a entrega deste DNA para verificar essa existência, se há compatibilidade ou não, até mesmo é um artifício, uma artimanha de defesa, né? Mas também pode ser pedido pela autoridade policial, né? Bem como deferido pelo juiz, obviamente, bem como também o Ministério Público pode solicitar com o deferimento do juiz, mas a defesa também faz parte. Então, assim, no primeiro momento nos assusta, né, dizer essa questão da obrigatoriedade, né? Entretanto, nós também podemos, como defesa, estar utilizando este método, esta possibilidade de fazer com que nós tenhamos a coleta desse material genético. Mas a obrigatoriedade, de novo, é algo mais impactante. Por qual aspecto? Né? Ao princípio constitucional que a gente acaba tendo, né, da não autoincriminação. Por quê? Nós temos aí um contexto dizendo que nós não devemos produzir provas contra si. Entretanto,
nós vamos ter aí, né, a palavrinha obrigatoriedade sendo trazida e sendo imposta para que esse indivíduo forneça o seu material genético e, como consequência disso, caso ele não faça, ele tem uma falta disciplinar que pode acarretar em consequências futuras, né, e que estariam de frente a este contexto. Né? Entretanto, desde da legislação vinda em 2012, nós temos um recurso extraordinário, né, o 973.837, que ainda está em julgamento, para justamente identificar se há ou não afronta ao princípio constitucional da não autoincriminação em relação a essa questão envolvendo, né, envolvendo essa colheita de provas. Então, são reflexões que a gente devem ser feitas com a vinda deste pacote anticrimes. Né? Será até que ponto? Bom, como eu falei no início, para a defesa é ótimo. Né? Então, eu tenho o meu cliente dizendo aí que é inocente, que não foi ele, mas foi colhido material genético, por exemplo, na vítima. Então, vamos utilizar também o material dele para poder o quê? Afastar qualquer tipo de responsabilidade por parte dele. Né? Eu tenho isso. Mas e aquele indivíduo que não quer conceder o material, mas entretanto nós temos essa obrigatoriedade imposta? Né? Então, isso também está sendo discutido no STF, justamente para verificar se nós vamos ter ou não esta possibilidade de fazer com que este indivíduo ele tenha, né, acabe por ferir aí o princípio da não autoincriminação. Lembrando que essa questão da obrigatoriedade e a imposição de falta grave se torna uma perversa coação, né, uma perversa coação que acaba acontecendo, né, e isso pode acarretar em consequências muito ruins dentro da progressão de regime para esse indivíduo. Então, aí voltamos ao início da minha fala, né, quando eu mencionei que a lei de execução penal é uma legislação trazida para a proteção da dignidade da pessoa humana. Entretanto, eu tenho aí uma imposição trazida, uma coação perversa, né? Pontos a serem trazidos de uma reflexão. Será que até que ponto esse pacote, para este aspecto do artigo 9º, ele mantém a proteção da dignidade da pessoa humana, ou ele acaba impondo a esse indivíduo uma produção de provas a qual ele não quer produzir? Entretanto, diante da sua negativa, da falta do respeito ao princípio constitucional da não autoincriminação, ele possa aí perder os seus benefícios, possam perder sua progressão de regime e ter consequências mais duras e mais severas, né? Estamos diante, sim, de uma situação, de uma menção necessária a ter uma reflexão justamente sobre este caráter, né, ideal político, criminal, de direito, né, penal máximo, ou seja, o direito penal ali sendo extremamente mais rigoroso e não tendo a sua possibilidade da concessão, né, de eventuais proteções à dignidade da pessoa humana. Então, essa foi uma das alterações aí que a gente teve dentro da lei de execução penal. Temos mais, né? Temos aí a questão do artigo 52, do regime disciplinar diferenciado, o tal do RDD. Né? Lembrando que a questão do RDD, ele não é uma pena, tá? Ele é uma sanção, tá? Ele tem caráter de sanção, né, imposta a esse indivíduo. Ele tem ali a sua condenação, tudo bonitinho, né? Entretanto, para alguns aspectos de alguns sentenciados, seja ou não, tá? Porque o RDD ele pode ser trazido tanto para a questão do preso provisório quanto para o definitivo, né, o condenado. Pode ser tanto para o nacional quanto para o estrangeiro a possibilidade da sua aplicação. Entretanto, nós tivemos umas alterações que foram trazidas pela lei do pacote anticrimes na questão do artigo 52, né, aumentando a duração do período em que esse indivíduo ele possa ficar dentro do RDD. E quem é o indivíduo que pode ser colocado dentro do RDD, né? Então, tanto o preso provisório quanto o preso nacional ou preso condenado nacional ou estrangeiro, desde que eles, conforme determina, né, no artigo 52 da Lei de Execução Penal,
né? Crime, aquele, né, que é previsto como crime doloso, que constitui fato grave, e quando ocasionar subversão à ordem ou à disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou o condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, né, o qual terá duração de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, nós temos um aumento com relação a esse indivíduo, que ele vai ficar numa cela individual, né? Ele vai ter visitas a cada 15 dias, sendo apenas permitido a possibilidade de duas visitas, sendo certo de que se uma terceira vier, deverá ter autorização judicial. Então, imaginem só vocês, né? Um indivíduo que está num RDD, que veio visitar a mãe e a esposa, para que a esposa possa trazer o filho, se o filho for menor, for criança, né, não pode sozinho, né, ele vai ter que ter uma autorização judicial para entrar a mãe, a esposa e o filho, né, para que ele possa ter este acesso, né. Aí uma crítica que a gente faz, né, com relação a essa questão do RDD, se lá como fundamento, né, da execução penal a família, a visita é um método de ressocialização, esse indivíduo está sendo punido, né, uma vez que ele tem aí a cada 15 dias as suas visitas, né, não havendo aí a possibilidade de qualquer tipo de contato, né, sendo feita uma visita bem esparsa, né, bem como também afastada, né, não tendo essa possibilidade. Então, logo, né, essa questão do RDD já acaba nos inflamando aí uma situação de não ressocialização do indivíduo, tá? Uma outra alteração que a gente também acaba tendo nessa questão do pacote anticrimes de que ele pode participar das audiências, né? Entretanto, de preferência sejam feitas por videoconferência, né? Sejam realizadas por videoconferência, sendo certo de que o defensor deverá estar no mesmo ambiente que o preso ali trazido, né? Então, também uma outra alteração que acabou aí sendo feita pelo pacote anticrimes, né? Fiscalização do conteúdo de toda a correspondência trazida, né? E as entrevistas elas serão monitoradas, com exceção das dos defensores, com os defensores, né? E um outro aspecto que é trazido, quando seja o preso provisório, seja o preso condenado, estiver envolvido em práticas delitivas diante de organização criminosa, associação criminosa e também, né, com relação à milícia privada, né, e se ele pertencer a mais de um estado, o seu RDD deverá ser realizado em presídio federal, né, em presídio federal. Mais uma vez, é trazido uma reflexão sobre a questão do RDD, em que alguns juristas tendem a ter o pensamento de que o RDD ele tem um direito penal do inimigo, né? Então ele acaba por tratar aquele indivíduo, né, que, como diz no artigo 52 da Lei de Execução Penal, né, na hora que ele diz subversão à ordem ou à disciplina, neste momento já se vê o condenado como um inimigo. E como consequência disso, por ele ser um inimigo, se tem de ter a possibilidade da sua sanção, uma punição muito maior, né? Por isso a colocação dele nesse RDD. Bem como também essa questão, né, trazida pelo pacote anticrimes na hora quando ele menciona se o indivíduo, se o preso tiver aí relações com milícia,